Pai Senhor, né? Eu já estou aqui na parte final. Essa painel tem a final um e a 2. Eu vou começar falando aqui sobre aquele conselho que o Paulo dá para o Timóteo sobre ele não tomar só mais um pouco de vinho. Que também os filhos do capiroto que querem avalizar a ingestão de vinho, porque começa assim, um pouquinho, um pocão, daqui a pouco tá tomando cachaça, cerveja, cocaína, maconha, jeito que o capiroto gosta. E se o seu irmão fraco vê lá, puxa, eu vi o irmão tomando vinho ocular. Por mais que seja meio copinho, ele vai se escandalizar. E a Bíblia condena isso aí, tu lê, a Bíblia sabe disso aqui. Então, é uma parte que nós conhecemos lá em Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Conselho de Paulo a Timóteo. Vamos lá. Diz assim: as palavras do apóstolo Paulo, aconselhando Timóteo a usar de um pouco de vinho, é, sem dúvida, o texto áureo dos evangélicos, né? Esse campanha que escreveu aí, ele é evangélico entre aspas. Aí eu coloquei aqui: esses canais do maligno que nunca nasceram de novo, porque um crente que nasceu de novo, como é que a pessoa tem o Espírito Santo morando dentro dele e vai levar para esse caminho aqui, meu amigo? Não pode ter. Isso é o Espírito do Diabo, o Espírito Santo, porque o nome diz, ó, pneuma adios, quer dizer, sopro santo, literalmente falando. Pneuma, sopro, Espírito, e adios santo. Então, como é que o Espírito Santo, que essa pessoa diz ter, leva ele para encaminhar para a flexibilidade e para avalizar a ingestão de bebida alcoólica? Desde um copinho ou outro que diz é o espírito do cão, porque o espírito que eu conheço não faz isso não, né? Quero ver alguém provar para mim que a Bíblia está errada. Só se for a Bíblia do capeta, que na Bíblia que eu tenho aqui, né, essa versão aqui, Revista Corrigida Fiel, e a Trinitariana, que é fiel aos originais, só se for outra Bíblia. Até a Bíblia Católica também bate igualzinho como está aqui, né? Então, querer torcer a Bíblia é filho do cão, vai para o inferno. Aí diz assim: é interessante observar que o apóstolo Paulo traz severas exortações em várias das suas epístolas aos usuários de bebida embriagante, né? Que eu falei assim, isso aqui é o textual usado pelos crentes carnais do maligno que nunca nasceram de novo, chegados a um golinho, ó, um golinho, vai para o inferno, vai queimar no inferninho, né? Entre os mais claros podemos destacar 1 Coríntios 5,11, diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que se dizendo irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou ingestor de bebida alcoólica, que a atenção é beberrão, mas o texto em si diz que é a pessoa que ingere bebida alcoólica, ou roubador, com o tal nem ainda com mais, ó. E ainda o texto de Gálatas 5,21, né, o colega teve a cara de pau de se referir aos textos, à parte de Gálatas que vincula ou relaciona as obras do Espírito, mas eu digo, você tem que ver que a pessoa não vai para o inferno por praticar ou ou exteriorizar as obras, os frutos do Espírito, não. Mas o Paulo diz que os que vão para o inferno, que não vão ao reino do céu, é exatamente os que seguem as obras da carne, que um deles é a bebida alcoólica. Tá lá, que chama de bebedice, né? O cara fica bêbado. Ele está imiscuído em ingestão de bebida alcoólica. Eu digo, ele é muito cego. Igual o diabo, pegou a metade do texto lá, falou, torcido fora do contexto, mas não pegou a parte que o Paulo falou assim: os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. E lá daqueles elementos lá que levam a pessoa para o inferno é a ingestão de bebida alcoólica. Toma vergonha na cara, pai. Vamos ler a Bíblia como está para não enganar as pessoas e não escrever besteira aí, que ele vai cobrar de quem torce a palavra de Deus. Continuando aqui. O Paulo diz assim, aí no texto de Gálatas 5,21, que diz: invejas, homicídio, bebedices, glutonaria, que é sexo com bebida, tipo um bacanal que em Roma, e coisas semelhantes a esta, acerca dos quais vos declaro. Paulo falando para o pessoal da Galácia, a igreja da Galácia: como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se está falando aqui, se não for herdar o reino do céu, vai ficar onde? No limbo. Só tem dois caminhos para o caboclo em dois lugares. Ou ele vai para o inferno depois de julgar lançado lá de fogo com o diabo, ou vai para o seio de Abraão e ficar no céu com Deus. Se a Bíblia diz aqui, vai ter que rasgar essa parte todinha aí que o Paulo escreveu para poder querer justificar essa pouca vergonha. Então, o que o Paulo está mandando aqui com Timóteo, eu sei que ali onde Timóteo estava, a água tinha um teor muito elevado de alcaloide. Então, o que acontece? O suco de uva natural,
ele misturado com água, ele é um inibidor natural. Ou seja, na química, o catalisador e o redutor. Ele seria um redutor. Então o Paulo diz ao Timóteo, toma lá um suco de uva, mistura na água para diminuir o teu álcool para ficar botando na gastrite. Se imagina se ele pega o vinho fermentado, já tem um monte de bagulho lá, e o intestino do pobre do Timóteo ia pro saco. Então você que está querendo usar esse versículo de Paulo para justificar, vai perguntar para o ímpar. Qualquer pessoa que estuda medicina, perguntar se ele misturar o vinho fermentado com água e o vinho natural, ver qual é o efeito que vai dar para ele. Abre o olho, rapaz, o diabo está te enganando, seu tolo. Vamos continuar aqui. Diz assim, alguns interpretam as palavras de Paulo no sentido de que os cristãos não deveriam embebedar-se. E o que assim ele tolerava o uso de bebidas alcoólicas desde que fosse com moderação. Essa frase do cão que nós vemos ali na internet, assim, beba com moderação. Olha, eu estudei psicologia. Esse verbo está no imperativo afirmativo, dando uma ordem. O cara diz, beba com moderação. A palavra moderação, ela é quase que desprezada. Então, no começo, a gente coloca o verbo beber no imperativo, dando uma ordem, sugestionando, pré-condicionando a pessoa, colocando em uma predisposição para ele beber, moderação. O moderação ele não vê, porque ele coloca o verbo na frente. Eles antepõem o verbo à frase. Então, na verdade, está dizendo que o cara pode beber, mas com moderação. Você pode roubar, mas com moderação. Pode mentir, mas com moderação. Pode enganar, mas com moderação. Pode ver um filme pornográfico, não pode ser viciado, né? Mas com moderação. Pode adulterar, mas com moderação. Fumar um cigarro, com moderação. Cheirar uma cocaína, com moderação. Puxar uma perna de crack, com moderação. Então tudo com moderação pode. Se é isso que o colega que postou aí está dizendo para mim. Então Paulo nos contradiz. Se for o Espírito Santo que inspirou o texto que ele manda Paulo escrever para ele tomar com água, e aqui o mesmo Paulo está falando que o cara que toma bebida alcoólica, ele não é nem do céu, tem alguma coisa errada aqui nesse caboclo que quer ver daquele texto ao lado. É o diabo que faz isso. Cristão, lavado e remido sangue do Cordeiro, que tem o Espírito Santo, não se contradiz. É claro também que ele sabe disso. O pastor da Igreja Batista, o pastor Roberto Bruce Lanford, está no céu, meu filho. É assim, exatamente como a maioria dos protestantes creem. Até alguns padres católicos aí, sabe? Que como eles dizem, olha, nesse negócio de vinho, a gente não transformou a água em vinho embriagante, não. Então você que está nesse crime está enganado, redondamente enganado. Vamos continuar. Essa interpretação ridícula cai por terra um indiscreto quando verificamos o contexto. Olha aquela lei do contexto. A hermenêutica ali ensinando os que querem torcer a palavra. Cai indiscreto quando verificamos o contexto bíblico. Até mesmo se compararmos com os outros textos da carta de Paulo. Observe, no Antigo Testamento, a abstinência total de vinho fermentado era uma regra para todos que buscavam o mais alto nível de consagração a Deus. Como já fiz nas páginas anteriores, Levítico 10, do 8 ao 11, Números 6, do 1 ao 5, Juízes, capítulo 13, versículo 4 ao 7, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14 e 15, Jeremias 35, do 2 ao 6. No Novo Testamento, todos os crentes são conclamados a viver à altura do mais alto padrão de Deus. João 2, 3, Efésios 5, 18, 1 Tessalonicenses 5, 6, Tito 2, 2, depois eu vou ler esse texto aqui. Além do mais, Paulo faz questão de citar a embriaguez como sendo uma conduta grave o suficiente para excluir a pessoa do reino dos céus. Está lá em Coríntios 6, 10. Nesta passagem, Paulo relaciona 10 classes de pessoas que não herdarão o reino do céu. Os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, são os gays, sodomitas, o que dá e pega, ladrões, avarentos e os que tomam bebida alcoólica, maldizentes e roubadores. O versículo em apreço não dá margem a meio termo. Aí eu coloquei em linhas garrafais aqui. Isso aqui também eu vou postar aí, você vai ter a gravação que eu estou colocando nesse vídeo, e isso eu vou colocar no meu Facebook, lá no cara que escreveu ali, meio turvada pelo maligno, para você poder acessar meu Facebook, ele também lá, que eu já refutei todas as mentiras, e vou refutar tudo o que ele escreveu lá, torcido fora da palavra de Deus. Diz assim, seria estranho afirmar que o apóstolo Paulo, em sua carta, abriu mão de dar uma golada de bebida embriagante, desde que fosse moderadamente, já que as consequências eternas, no caso de se ultrapassar um certo limite, fecha aspas, são tão graves. Tal afirmação implicaria dizer o quê? Que roubar moderadamente, eu falo na parte anterior,
não teria problema. E que o grave seria roubar excessivamente. Vou ser redundante aqui. Então, se nós interpretar isso aqui da maneira que esses crentes pervertidos, sem Deus, querem fazer, crer sobre a suposta bandeira, tem que amar. De amar é falar para a pessoa a verdade. Porque as pessoas estão indo para o inferno hoje, porque os pastores não falam mais sobre o inferno. Não falam que beber pecado, que roubar, filme pornô, ir na praia com a bunda para cima mostrando a perereca, o seio de fora é pecado, que é lascívia. Enganar as pessoas, atrair a esposa. E filme pornô, ver novela imunda, esse filme maléfico aí de terror. Vai tudo que o gente que vem sair, vai para a Bíblia assim, não por ele lado imundo diante dos meus olhos. Ou seja, a pessoa é corrompido. Tudo aquilo que vai contra os princípios da Bíblia, eu não posso colocar diante dos meus olhos. Então eu tenho que hoje em dia ter cuidado, irmão, peneirar. Quando eu ando na rua, eu ando cara pra cima, assim, olhando coisa, porque tu depara que as mulheres do nosso país, infelizmente, é só uma pincelada aqui, perderam a vergonha. É criança, é jovem, é velha, é tudo. O maldito shortinho curto, a calça apertada, é barriga de fora, a parte da gente, as duas bandas você consegue ver. Então eu digo, Deus me cobre com o teu sangue. Se o cara não andar em espírito, no jejum e oração, ele é sacudido. Mas graças ao meu bom Deus, que através das ferramentas do jejum, oração, palavra e amor a ele, repúdio o pecado, Deus me tem feito forte para existir. Sou fiel à minha esposa, tá aqui, acabou com a irmã Dena, pode perguntar para ela. Sou radical com o pecado, que eu não posso com o pecado ser bonzinho com o pecado. Com o pecador eu tenho que explicar para ele, mas olha, meu amigo, isso aí é pecado, é cor do cão. Então, infelizmente, o povo quer liberar. Então, como eu falei, sendo redundante, se Paulo está falando que pode tomar aqui, eu posso roubar um pouquinho, mentir um pouquinho, adulterar um pouquinho, fumar um cigarro um pouquinho, tomar um gole de cachaça um pouquinho, um gole de cachaça de conhaque um pouquinho, um baseado um pouquinho, uma pedra de crack um pouquinho, cocaína um pouquinho, mentir um pouquinho, enganar o vizinho um pouquinho, odiar um pouquinho, que não tem nada a ver. O pecado é eu fazer sem excesso. Como ele disse que não, embriagar não tem nada a ver. Então, se isso está dizendo, como eles querem, que é vinho embriagante, então eu posso fazer essa coisa. Então, a única interpretação plausível para cá é que não é vinho embriagante. Aí você pode tomar à vontade, que é o sangue, que simboliza o sangue de Cristo, tem que ser puro. Então, o Espírito Santo, que foi aquele que inspirou a palavra de Deus, para nós jamais iria se contradizer. Portanto, afirmar que o Paulo está mandando Timóteo misturar vinho lá embriagante, né? O mostos, para misturar com água, já é um contraditório, porque assim não pode. Se o bicho tem álcool lá dentro, meu filho, vai bater, ferra tudo. Os caras tomam bebida alcoólica, às vezes, tem problema de úlcera péptica, porque vai na mucosa intestinal e corrói. Eu li um pouquinho sobre isso aí. Então não me engane isso não, porque a própria Senhora joga por terra essa mentira desses crentes pervertidos, carnais, que estão enganados pelo líder. Então eu recomendo para você que crê contra a palavra de Deus. Sai dessa igreja, teu pastor, ou teu líder aí, dessa comunidade aí, que tem um monte de gente no Brasil, com proposta de ganhar dinheiro, negar uma para Jesus, não prega sobre santidade. Sai dela mesmo, você está enganado e querem defender. Você que defende a mentira, a Bíblia diz assim, ai daquele que ao bem chama mal e ao mal chama bem. Faz do doce amargo, do amargo doce, das trevas luz e da luz treva. Você não pode dizer que algo que não é pecado, a Bíblia diz que é. Tu está blasfemando contra os cristãos, dizendo que chamamos os cristãos de mentiroso. Porque ele faz. Eu creio que 99% dos cristãos da terra pensarem assim. E você querer se opor a isso aí, I'm sorry, né? Caprice é finir, como nós falamos para você. Acabou o fim para você. Te arrepende quanto a vida. Deus te abençoe. Vou continuar na parte final que vai se dar início aqui no próximo vídeo. Assista o próximo.